Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. Ora, muito boa tarde e bem-vindo ao programa Ocuvita. Nós que damos voz a todos quantos fazem literatura, arte e cultura. Como já se aperceberam, temos um novo horário, sexta-feira, das 16 às 17 horas, com reposição à segunda-feira, no horário 15-16. A sintonia é a mesma e a equipa continua a mesma e sempre na linha da frente. Orlando Ivo está no manuseio da técnica. A proposta do tema de hoje é de Valdemar Ribeiro, realização de Gisela Borges. Eu que também vou conduzir a viagem de hoje, cujo destino é o continente europeu. Recomendação inicial: aperte o seu cinto de segurança se estiver a bordo de sua viatura. Caso esteja a ouvir o programa em companhia de amigos, coloque a sua máscara facial como medida de biossegurança. A distância presencial, já sabe, é no mínimo de 1 metro. A nossa não tem limites. Basta levantar o volume do seu rádio. Ocuvita, tertúlias, quinzenalmente. Pois é, hoje é dia de Ocuvita Tertúlias. O Ocuvita, que é da responsabilidade da Academia de Autores da Huila e que conta com o patrocínio oficial da Fábrica de Água Preciosa. Aquela água natural que sabe tão bem e que se bebe com toda a segurança e confiança. Por isso eu posso dizer, beba água preciosa. Tão boa. Água Preciosa, de nascente natural, engarrafada com padrões internacionalmente recomendados, adequada para bebês, latentes e idosos. Para o bem da sua saúde, use Água Preciosa. Pois bem, e como fiz referência há pouco, hoje faremos uma viagem para a Europa. Este tema foi pensado no intuito de levar os mais jovens a saberem um pouco sobre a história da Europa e pensarem num futuro deste continente. Pensamos ser um assunto sugestivo e de grande relevância a fim de conhecermos o que já aconteceu, de que forma e porquê. Sabemos que a Europa está a viver um momento bastante crítico e que Angola tem que perceber o que está a acontecer para evitar cometer os mesmos erros e seguir, se calhar, um melhor caminho. E é neste sentido que chega aquela altura em que falamos com os nossos convidados para que nos possam esclarecer sobre o tema proposto. Dr. Álvaro Rebelo Fernandes, licenciado, mestre em Engenharia e Zootecnia. Boa tarde, é bem-vindo ao Ocuvita e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço à Água Preciosa e à Gisela Borges o facto de me terem convidado para me pronunciar sobre alguns temas, neste caso concreto a Europa, que deixei já há 15 anos, mas estamos atentos e vamos tentar. Com certeza que alguma coisa fica para nos contar. Aliás, o Ocuvita é um programa que conta histórias. Já foi diretor-geral da Cooperativa dos Criadores de Gado da Huila e professor convidado em algumas instituições do ensino superior na Huila. Atualmente é profissional liberal em agropecuária. Sabemos que esteve ligado em alguns momentos para a constituição da Comunidade Europeia e teve algum envolvimento político na fundação da Europa. Será? Como é que isso não aconteceu? direi. Agora acompanhei as políticas e tive que me enquadrar profissionalmente na fixação dos jovens empresários agrícolas, digamos, com as novas tecnologias, com os novos saberes, etc., porque a agricultura em Portugal também estava era antiga. Os agricultores já estavam, de certa forma, obsoletos e, portanto, houve a necessidade de acompanharmos os outros países mais desenvolvidos
neste caso concreto, na União Europeia. Não é? Muito bem. Dr. Álvaro, já voltamos à conversa. Deixe-me aqui cumprimentar o nosso convidado residente, professor Valdemar Ribeiro. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. E obrigada por nos trazer para as tertúlias temas pertinentes como este. Eu deixo no ar uma frase. Professor Valdemar, pensar bem o futuro depende de um bom conhecimento do passado. É muito importante o passado. Nós aqui, depois da independência em Angola, esquecemos bastante o passado. Mas o passado é importante para nos ensinar os erros e os acertos. Portanto, a história nunca pode ser esquecida. Ela tem que ser relembrada de maneira a podermos descobrir onde estava certo, onde estava errado e aonde podemos melhorar. Mas também existe a necessidade de compreender o presente e, já entrando para o nosso tema, Europa, para podermos vislumbrar o futuro. Pois é, o tema Europa ele tem um sentido provocativo, porque tem sido o principal parceiro de África, em Angola em especial, e de Angola em especial. Então, a Europa é um tema muito relevante e também se torna muito importante que analisemos e aprofundemos as questões sobre a Europa. Não só para percebermos melhor o nosso futuro, mas principalmente para ver se construímos um presente melhor. Deixa-me só aqui explicar ao Dr. Álvaro. Eu vou lançar a pergunta, não é específica para o professor Ribeiro ou para o Dr. Álvaro, é um debate e então a qualquer altura que quiser intervir esteja à vontade, está bem? Sim, senhor. E já agora, dada a sua vivência que teve enquanto residente na Europa, que visão nos oferece no momento atual, tendo em conta a origem do conhecido velho continente? Exatamente, a Europa é o velho continente, não é o maior continente, digamos assim, é o segundo mais pequeno, mas tem uma grande população e foi considerado também como, digamos, o berço da cultura, digamos assim, ocidental. E, portanto, consideramos que a história da Europa é feita pelos homens, não é? E os homens não são perfeitos, erram e é isso que nos traz também aqui, que é, digamos que, os sobressaltos que a Europa teve durante a sua vida, que já é longa também, porque é por isso disse muito bem o Conselho velho, digamos, antigo, não é? Mas ao mesmo tempo, talvez, o que emana as novidades, porque é como tudo na vida. Os velhos e os mais velhos tentam sempre rejuvenescer-se quando atingem uma determinada fase, portanto, em que tropeçam ou que tentam, portanto, criar novas situações, e por isso a Europa tem sido feita de tratados sobre tratados, de acordos sobre acordos, e tendo chegado, enfim, a este ponto da União Europeia, digamos que é um conjunto desses países. E como zootécnico e tendo desempenhado a sua atividade na Europa, no domínio agropecuário, que políticas deveriam ser implementadas nos países subdesenvolvidos, por exemplo? Bem, quer dizer, os países têm todas as suas características próprias e têm a sua cultura própria, e é isso que deve ser feito. Nós nunca devemos impor, digamos, um modelo de desenvolvimento, porque se ele não estiver de acordo, se as pessoas a quem é dirigido esse projeto não estiver de acordo. Será meio caminho andado se as pessoas aceitarem e se realmente os conseguirmos envolver, porque aí deixamos de ter as tais barreiras, digamos, de construção. O que se passou na Europa, concretamente em Portugal, a minha origem, enfim, os meus pais são portugueses, eu nasci cá em Angola já, mas houve uma necessidade muito grande que foi de modernizar, digamos assim, as estruturas e neste caso concreto a agricultura, portanto que eram no norte,
portanto, onde eu estive a viver, é uma agricultura de minifúndio, com agricultores muito antigos, com tradições, com já o meu avô fazia assim, já o meu bisavô também fazia assim. Claro que se entrarmos para uma Europa, nós temos que ser concorrenciais. E para sermos concorrenciais, nós temos que modernizar-nos, portanto, nós temos que nos formar para podermos aceitar e desenvolver essas políticas que vêm, enfim, beneficiar, como se viu até agora, digamos, esses países que aderiram, que não foram todos ao mesmo tempo, não é, como se sabe, mas que Portugal aderiu e que aproveitou essas ajudas. Claro que nesse caminho houve grandes sobressaltos, não é? Porque também me parece que foi no início um bocado dar com uma mão e tirar com a outra, porque houve necessidade, portanto eu até, como isto é uma conversa, se me permite, sim. eu até ficava admirado com algumas, digamos, incentivos a algumas produções, quando ao mesmo tempo eu estava a ver excedentes na televisão noutros países. Não é? Mas isso, pronto, são as políticas. O problema foi-se solucionando e, digamos que houve uma grande mudança que foi o rejuvenescimento da agricultura. Portanto, de certa forma, criaram-se mecanismos, incentivos para que o jovem se fixasse na agricultura e, portanto, que continuasse no meio rural e, portanto, não houvesse, digamos que, um êxodo total, apesar de ter ocorrido também em algumas situações, porque também houve os tais profissionais da formação profissional, porque, enfim, foi-se retirar do campo pessoas para vir para as cidades fazer formação, já não quiseram voltar ao campo muitas, mas aqueles que voltaram, e hoje, se formos ver, a Europa está, em termos agrícolas, está autossuficiente e está bem desenvolvida. Não é? Exatamente. Professor Valdemar, recuando um pouco no tempo, qual é a origem da Europa? Pois, a Europa, ela como um continente muito antigo, ela teve uma origem a partir dos australopitecos, voltamos a falar essa palavra, e a partir do leste, ela foi sendo colonizada, uma série de países, uma série de nações que foram constituídas. Então, a partir daí, dessa formação do continente europeu, a partir de uma série de nações, hoje em dia conseguimos chegar à comunidade europeia. Portanto, foi um trabalho de muita luta, muito difícil, congregar nações cujas ideias, cujos pensamentos são muito diversificados, não é fácil. Portanto, até há uns anos atrás, foi possível constituirmos a Comunidade Europeia e que hoje em dia ela certamente tem outros problemas novos. Então, essa origem é uma origem comum, digamos assim, que é do ser humano, mas muito diversificada em termos de pensamento. Mas sem sombra de dúvidas, a base da nossa civilização ocidental. Eu não gostaria de deixar de perguntar onde é que nasceu a democracia europeia e como é que se formaram os diferentes Estados? Pois, como base de um pensamento ocidental, ela naturalmente a partir da Grécia e a partir das civilizações mais a leste, começaram e deram-se a constituição das democracias, ou demos. Portanto, a palavra onde o povo é que teria o comando da nação. Portanto, a partir dessa ideia, nasceu a democracia europeia e nasceu este pensamento avançado que é hoje a civilização ocidental. E olhando um pouco para a África, não sei se quer acrescentar alguma coisa nesse aspecto. Não, estava a ouvir com toda a atenção e claro que as guerras mundiais, não é, que vieram de certa forma também provocar esta união, não é? Porque os países ficaram
enfim, desequilibrados, ficaram desestruturados, economicamente falidos, e, digamos, com a guerra, com, digamos, o apoio à guerra, e destruídos não é, nas suas Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Com certeza. A partir daí houve a necessidade dos europeus se encontrarem caminhos conjuntos, não é, para poderem sair desse aperto. E foi aí então que começou, digamos, porque até a dada altura, e depois houve a hegemonia, digamos, também sobre o continente europeu, o continente americano e até a União Soviética, né, que depois ganharam com a Guerra Fria, ganharam muito mais protagonismo, porque os europeus estariam espalhados por todo o mundo, digamos assim, inclusive influenciando os Estados Unidos da América, não é? Por as suas gentes. Não é? O que é que aconteceu de facto para que estes dois novos concorrentes, nomeadamente os Estados Unidos da América e o Japão, ganharem espaço na comunidade europeia? Eu penso que foi, digamos, o voltar a olhar para outros continentes. Não é? Houve a necessidade da expansão, não é? Houve a necessidade da descoberta, houve a necessidade de procurar matérias-primas noutros continentes, porque o continente europeu praticamente estaria destruído e era muito difícil também recuperá-lo, aconteceu, mas foi essa viragem, quer dizer, este olhar para outros continentes que proporcionou aos europeus novos caminhos, digamos assim. Não é? Caminhos comuns. Por isso a ideia da comunidade europeia, que é o encontro de caminhos, a construção de novos caminhos. Exatamente. Podemos aqui aferir que estas duas potências passam a ter sobre a Europa grande influência nas áreas política e económica? Sim, tiveram até dada altura, até que os europeus se uniram e criaram a Comunidade Europeia, não é? E depois a União Europeia, não é? Portanto, precisamente para fazer um certo barreira, digamos, já à influência dessas duas potências mundiais. E, de qualquer maneira, a América no Norte e do Sul, os americanos em especial, a América do Norte, e o Japão, as ideias, a forma de pensar, o desenvolvimento é muito semelhante. Apesar de racialmente o Japão ser diferente dos europeus, mas a forma de pensar é muito semelhante. E as raízes são comuns e a palavra-chave está exatamente na democracia. O Japão, os americanos, os europeus, a palavra-chave de desenvolvimento das suas comunidades é a democracia. E olhando um pouco para a África, até que ponto a Europa contribuiu para o desenvolvimento dos países africanos? Bem, isso é, pelo menos, quer dizer, trouxe cultura e trouxe informação. Agora veio, de certa forma, também, como é que eu hei de explicar, desequilibrar, digamos, porque não permitiu, de certa forma, que o africano ou o asiático, não é, porque também se desenvolvesse por ele próprio, não é, portanto, por questões, culturais, etc., acabou por definir as próprias fronteiras, não é? Quer dizer e aí houve, aqui em Angola não tanto, mas noutras regiões da África, noutros países africanos, em que, digamos que determinadas etnias ou digamos tiveram que viver em conjunto, quando na realidade provavelmente ficariam melhor nas suas próprias, digamos que criaram-se países, os países foram heranças da Europa, não é? Não só dos portugueses, como dos holandeses, etc., por aí afora, não é? Desde o momento, quer dizer, e então com a queda do Muro de Berlim, não é? A queda do Muro de Berlim é que abriu estes novos horizontes e, portanto, nós conseguimos, de certa forma, trazer alguma mais-valia, mas eu penso que foi um erro querermos ocidentalizar a África, não é? A África tem as suas culturas, tem as suas tradições. Agora, em termos de infraestruturas, de outras mais-valias, digamos que penso que se trouxe alguma coisa, não é?
Agora, o aproveitamento disso é outra situação, não é? Que agora estamos a tentar ver se conseguimos reabilitar após algum período menos bom para o caso concreto de Angola, não é? Mas, enfim, vamos ver. Quando a Europa encontrou a África, foi ao encontro de África, encontrou um continente que já tinha o seu modus vivendi. Portanto, houve uma alteração do modo de vida dos africanos. E essa alteração foi incorreta pela forma como foi feita, pela imposição de métodos. Então, realmente aí houve uma dificuldade tremenda. Agora, estamos numa nova Europa, estamos num novo tempo e é importante realmente analisar bem esse passado, percebê-lo, compreendê-lo e juntos, agora em parceria, não mais como domínio, em parceria conseguirmos encontrar caminhos comuns. E se calhar até, estava aqui a falar nas várias etnias, houve a invasão da Europa pelos imigrantes e ela começou a viver uma crise migratória acentuada ao que se ousou chamar invasão da Europa. Bem, isso provavelmente não foi uma invasão, mas foi talvez uma necessidade de encontrar países que o seu desenvolvimento cultural, económico, possam dar mais proteção e provavelmente também reaver parte de algumas, digamos, que os europeus vieram aqui buscar. Digamos que a Europa... Agora, o que eu penso é que a imigração, como qualquer pessoa que vá para um país, deve estar, enfim, deve respeitar, digamos, a organização desse país e, de certa forma, portanto, porque mesmo atualmente também enriquecem a Europa. Não é? Estes imigrantes também vão enriquecer a Europa. Vão, com certeza, fazer trabalhos e desenvolver atividades que os europeus, se calhar, já não estão para isso ou não querem porque estão ocupados com outras atividades. E, portanto, não podemos ver também a imigração como um fator nefasto, digamos, à Europa. Tem as suas vantagens, enfim, da maneira como é feito é que às vezes não é a melhor maneira, até para as próprias pessoas terem que atravessar mares, etc., não é? Correrem esses riscos todos, quando provavelmente se houvesse uma política concertada, houvesse, enfim, um diálogo, pudesse haver outros mecanismos, não só para também evitar essa imigração, porque muitos vão à procura de familiares, não é? Os mais novos, com certeza, vão à procura de familiares que, entretanto, já tinham ido para a Europa e, portanto, nós temos que acolher a Europa, tem que acolher, qualquer país deve acolher os imigrantes, mas enquadrá-los bem enquadrados, digamos assim, não é? Professor Valdemar, com isto nós podemos afirmar que o continente europeu sempre foi povoado por diversas etnias, ao contrário do que pensam alguns supremacistas. Refiro-me aqui à miscigenação racial. Com certeza. Então, o continente europeu é África, a sua origem é africana. E, infelizmente, esses supremacistas raciais, eles esquecem desse pormenor importante. Só era questão de pegarmos o ADN deles e compararmos com o ADN africano. E não há dúvidas absolutamente nenhumas que a origem da Europa é africana. O continente-mãe, não é? Considerado o continente-mãe, foi subindo e instalou-se, não é? E depois com os fatores climáticos, com os fatores, enfim, até alimentares, etc., foram criando outras características, não é? Com certeza. Agora, e daí, por exemplo, também, digamos, o povo português estar mais sensibilizado para essa miscigenação, ou praticá-la, não é? Desinteressadamente, sem preconceitos nenhuns, porque também é um povo que foi feito de muitas etnias, digamos assim, outras civilizações, não é? Portanto, há uma, digamos, na formação
psicológica até do próprio português, europeu. Há um instinto, há uma consciência exatamente. E por instintiva. isso ele também se adapta perfeitamente, adapta-se muito bem à vida de outras civilizações, de outros continentes. Integra-se muito facilmente com outras culturas, sem perder a sua própria cultura. Exatamente. Isso também é muito importante, que é a tal miscigenação. Para além também da língua, não é? No nosso caso, o CPLP é a questão da língua. Agora, gostaria só de um pormenor importante. Era avançarmos nesta questão, aprofundar um pouco mais, que é a invasão da Europa, que o nosso convidado discordou da invasão. Mas os europeus é que foram responsáveis e são responsáveis por isso. Porque eles é que vieram à África, não foram os africanos que ficaram para a Europa. E então, quando se deu o processo de descolonização, que foi um processo que foi obrigado pelos próprios africanos, não foram os europeus que o concederam de boa vontade. Houve necessidade de uma luta armada, muita gente morreu por causa de defender essas ideias. Portanto, os europeus tiveram um tempo suficiente para que a sua descolonização fosse feita de uma outra forma, de uma forma mais positiva, mais equilibrada, mais respeitosa. Não souberam fazer, apesar de na Europa terem-se discutido muito essas ideias, inclusive até poetas como o Fernando Pessoa e etc. Álvaro Cunha Leal e outras pessoas. Portanto, os europeus não souberam fazer a descolonização corretamente. Então, o que é que aconteceu? Com o seu próprio desenvolvimento, naturalmente tornaram-se agora uma fatia apetecível. Então, é natural que os africanos, como os asiáticos, os americanos e etc., os próprios europeus do leste, estejam, de certa forma, a invadir, entre aspas, a própria Europa do Sul e do Centro. Portanto, não são só os africanos, os europeus do leste, os asiáticos, os próprios americanos. O Brasil é um bom exemplo. Está todo mundo querendo ir para a Europa. Então, isso foi resultado de uma má descolonização, feita de uma forma incorreta. Então, os europeus agora estão a sofrer esse problema gravíssimo, que inclusive está a desmontar a própria Europa. E com os americanos, o seu ex-presidente, a facilitar também, a incentivar essa desmontagem da Europa. Então, é uma questão que era importante aprofundarmos ainda um pouquinho mais. Sim, porque ela realmente é gravíssima e está a gerar uma série de consequências lá na própria Europa. Vamos aprofundar. Sim. Eu considero até que a descolonização, no caso concreto dos países colónias, ex-colónias portuguesas, foi criminosa a forma como foi feita. Porque não é passado 500 anos ou 400 anos de convivência que se vira às costas e que se deixa. Claro que não eram os habitantes na altura aqui de Angola que eram os culpados, mas sim os governos da altura, pós uma revolução, com tendências para uma política de esquerda, não é? Que tentaram fazer de Angola terra queimada para depois imporem as suas filosofias, as suas políticas e para que se esquecesse todo o passado, não é? Claro que isso foi muito mau. Foi muito, eu digo, foi criminoso, principalmente para as pessoas que ficaram cá, porque não se faz uma coisa dessas, deixar-se ao Deus dará, digamos assim, como foi na altura, eu lembro, fui de certa forma, vivia cá nessa altura e, portanto, porque o português que vivia cá, o angolano, digamos, europeu, não é, que vivia cá, saiu daqui com uma grande angústia, não é, digamos assim, sempre na esperança de um dia poder voltar. Não, portanto, porquê? Porque tinham aqui a sua vida montada, tinham aqui os seus filhos a estudar, os seus empregos, etc., não é? E de um momento para o outro também se viram desamparados. Mas
os angolanos foram os mais prejudicados, porque, enfim, não se larga, não se vira às costas, digamos, a um povo irmão, que já com famílias cai lá... Portanto, sem estar devidamente preparado. Sem estar devidamente preparado. Através de uma formação educacional correta. Mas essa foi a necessidade, a pressa, digamos assim, de um bloco, neste caso, na altura. Na verdade, foi um fugir. Tomar conta de Angola, fazer daqui da África um tampão e, ao mesmo tempo, poder descer para a África do Sul, digamos assim. Portanto, essa era a história que se falava na altura. Ok, eu vou convidar-vos a beber um pouco de água preciosa. Enquanto isso, nós vamos fazer uma pausa para a música. Vamos ouvir Matias Damasio e Marisa, Angola e Portugal juntos na cultura. Em outras palavras, África e Europa juntas pela cultura. Boa escuta. O que mais tem que acontecer? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? O fogo tem que nascer, ganhar tempo. Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declaro os problemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma nasceu. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre? Juro, não vou desistir. Faça chuva, faça sol, que eu preciso de ti para ser quem me quer. Abraçar-te no outono, verão e primavera, e só viver além do primeiro. Para sorte ganhar teu coração. Abraçar-te no outono, verão e primavera, que só viver além da quimera. Herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meus mortais, o meu amor é puro, é tão grande e resistente como em montanha. Por ti o mundo não irá, por ti o sol que não cresceria.
Estivemos então a ouvir música de Matias Damasio e Marisa, música boa de se ouvir, uma miscelânea de países, ou seja, África e Europa juntas pela cultura. Continuamos aqui com a nossa tertúlia que está bem acesa. Qual o futuro da Europa? Eu já vejo o professor Valdemar a levantar o braço, faz favor. Pois é, voltando à nossa questão da invasão de alguns povos, de alguns continentes, indo para a Europa. Sejam eles americanos, asiáticos, africanos. São todos. Portanto, não... É um continente rico. É um continente que tem uma boa aparência, e então todo mundo fica naturalmente interessado em conhecerem e viver para lá. Agora, todo esse processo, os únicos responsáveis dessa invasão são os próprios europeus, pela forma como eles se desligaram do próprio continente africano e até de outros continentes. Portanto, eles são os únicos responsáveis. E hoje em dia têm uma batata quente na mão. Como resolver esse problema? Porque todos os países do planeta têm a necessidade de imigração para ocupar diversas funções, diversos cargos, diversas tarefas. E a Europa também tem essa necessidade. Agora, no caso da Europa, nós temos uma agravante, que é, por exemplo, os povos muçulmanos, cujo radicalismo nas suas religiões são muito acentuados. Eles, quando vão para a Europa, eles não se integram com outras religiões. Eles não se misturam, não se miscigenam. Então, isso cria guetos nos países para onde eles vão. Eu tenho uma experiência pessoal minha no Brasil, onde haviam guetos portugueses lá. Eu conheci alguns desses guetos, onde as populações mais camponesas que juntavam-se nos seus próprios grupos, com a sua cultura, com as suas músicas, etc., etc., e evitavam de um contacto mais direto com as outras culturas. Ora, isso cria divisões, isso cria separações, desconhecimento do outro. Então, neste momento, a Europa, no caso França, Portugal nem tanto, mas Inglaterra e etc., existe essa clivagem de culturas. Portanto, uma cultura não se quer misturar com a outra cultura. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, é um dos problemas, o próprio terrorismo internacional que estamos a assistir. Ele utiliza-se dessas armas para continuar a criar o terror na Europa. Portanto, há um terror na Europa por causa das invasões de determinadas culturas. É uma batata quente que a Europa vai ter que resolver. Falando um pouco sobre a globalização, que é inevitável e irreversível, pergunto, atualmente podemos ver uma Europa em crise ou em modificação? Não, a Europa está em crise. Está em crise e, de certa forma, está a perder alguns dos seus braços, como assistimos agora com a Inglaterra e o Reino Unido, não é? Com o Brexit. Portanto, que foi... Enfim, os ingleses sempre foram um bocado também isolacionistas, não é? Dá-me a impressão disso, quer dizer, senhores do seu nariz, quer dizer, um bocado, não digo prepotentes, mas sobranceiros sobre a Europa. Lá terão as suas razões. E então... é o que está a acontecer. O Brexit é um exemplo. E a Europa está com receio que outros países... Um mau exemplo. Está com receio que outros países possam fazer o mesmo. Não é? E, portanto, parece-me que agora vai haver uma nova Europa, digamos assim. E por aquilo que eu tenho ouvido e lido alguma coisa, eu não sei se não será uma solução, se quiserem continuar com a Europa, que já
Na altura se falava no federalismo, não é? A federar os países, terem, digamos, uma política conjunta, terem um Ministério das Finanças único, a fiscalidade também ser única, não é? Porque estamos a assistir que alguns países, inclusivamente Portugal, não está a conseguir cumprir com os desígnios e com as responsabilidades dos empréstimos e dos apoios que estão não quero dizer que possa ser por falta de qualidade política ou dos políticos, mas alguma coisa não está bem. Essa é que é a realidade e, portanto, a Europa, se quiser manter aquele bloco económico, que é forte, com o euro agora, com a moeda, etc., terá que ter cuidado com essas situações. Não é? A Europa é uma necessidade para nós africanos. Sim. E para nós angolanos em especial. Se a Europa desmontar, desaparecer, nós ficamos completamente sem rumo. Vamos ficar completamente sozinhos. Portanto, temos que desejar e colaborar no possível que a Europa realmente encontre caminhos mais corretos de desenvolvimento. A Europa, penso eu, na minha opinião, cometeu um erro grave quando decidiu serem 27 nações. Eram 28, agora são 27. Porque é uma mistura muito grande de formas de pensar. E isso é muito complicado de juntar. Se a Europa tivesse continuado aí a 10, 15 ou 20 nações até, talvez tivesse sido mais fácil o encontrar soluções. Agora, mas eles são 27. É muito difícil. Mas não tem alternativa, não pode voltar para trás. Angola vê-se agora abraços com o fecho das fronteiras. Isto, de certa forma, vai afetar a economia angolana. Como é que nós podemos olhar para uma Europa globalizada face à pandemia da Covid, com repercussões para a África? Bem, as repercussões está precisamente no problema que é uma guerra. É uma guerra foi invisível. Uma guerra mundial, a primeira ou a segunda, e a União Europeia aparece uma tentativa de não aparecer a terceira, mas agora aparece esta do Covid, não é? E esta é uma realidade, é um facto. Eu não sei quantas mais pessoas vão morrer, não sei, mas já estão a atingir pontos alarmantes, não é? E isso vai obrigar a que os países se reestruturem de uma forma diferente. Fala-se muito no trabalho online, fala-se muito, enfim, em desaparecerem algumas atividades, porque inclusivamente a tecnologia, digamos, a era digital, não é? Pode, digamos, encostar muita mão de obra, digamos, muita sustentação das famílias, das pessoas, não é? E aí terão que ser encontradas novas fórmulas, ou então retrocedermos no bom sentido e voltarmos a ter o nosso quintal, com as nossas galinhas, enfim, precavermos, principalmente com a alimentação, porque não é? A humanidade é assim mesmo. E depois, agora com este problema do ambiente, da seca, exatamente, isto vem agravar-se mais. Isso é um problema, enfim, ambiental, que o homem é que é o culpado. Exatamente. A natureza vai tentar repor, e por isso é que às vezes nós assistimos a catástrofes naturais, precisamente porque é a natureza a tentar recuperar. Mas vai concentrando chuva, outras formas, não é? Ou falta dela, não é? E esse é um grave problema que estamos a atravessar. E, inclusivamente, estamos a senti-lo aqui na nossa localidade, no Lubango. Não é? Não há chuva e há vento. Porquê? Porque provavelmente as árvores desapareceram. Não há reflorestamento. Exatamente. Não há, portanto, preocupação até com isso, não é? Não se vê uma preocupação. E isto é muito preocupante, porque a natureza é a mãe. É a mãe de toda a vida, de toda a coisa. E ela tenta equilibrar, mas pode chegar a uma altura que não consegue. Não consegue, e podem aparecer holocaustos ambientais e podem aparecer. Portanto, temos que estar muito atentos a isso, os nossos, enfim, governantes, técnicos, especialistas, não é? Todos,
haver uma preocupação. Eu sei que há pessoas que se preocupam com isso e temos aqui na nossa mesa a pessoa ideal para poder, digamos, dar o seu testemunho, digamos assim. Professor Valdemar, como é que olha para este desequilíbrio ambiental? Pois, nós já vamos a caminho dos 7, 8 bilhões, ou seja, 1.000 milhões de pessoas. E o planeta já deu sinais de que não está conseguindo aguentar e dar resposta positiva. E também já temos comissões de cientistas mundiais que já declararam que o caminho já não tem retorno. Portanto, nós já estamos num caminho sem volta. E nós, seres humanos, pessoas, já demonstramos não ter competência suficiente para suster esse caminho sem volta, que é o caminho do desequilíbrio ambiental. Então vai ter que ser a própria natureza a dar uma resposta. Já está dando, só não vê quem não quer, ou quem não acompanha o que se passa no planeta. Portanto, é cada um se cuidar bem e escolher o seu cantinho e tentar ir por aí. A falta de informação em certas comunidades poderá influenciar esse estado? Nós em Angola temos muita falta de informação e exemplos. E exemplos. Agora, no nosso caso da Huila, temos que falar da Huila também, me parece que a Huila é um povo com pouco humor. É um povo com pouco humor. Quando falamos de soluções alternativas que têm alguma graça e que podem ser soluções melhores, as pessoas olham assim muito sisudas e aquele já vem com ideias. Então, inclusive nós temos essa demonstração na hotelaria. Os restaurantes na Huila não conseguem dar certo. A cultura na Huila não consegue avançar muito. Os espetáculos, teatro e etc, etc. Porque o povo da Huila parece um povo muito sisudo, muito carrancudo, muito... olha para as coisas, não vê humor nas situações. E era importante voltarmos a ter esse espírito do humor. O espírito do humor significa sabedoria de vida. Quem tem sapiência no seu modo de viver, olha para as coisas com humor, com graça, para que as coisas não fiquem muito pesadas. E então nós estamos exatamente nesse problema no planeta. Quem tem que dar resposta aos desequilíbrios gravíssimos que nós, seres humanos, é que criamos, é a própria natureza. Então vamos ter que passar essa fase. O que virá, não sabemos, podemos imaginar, mas não que sou eu. Que esperança nós podemos ter? A esperança, olha, é tentar limpar o seu quintal. Cada um tentar limpar o seu quintal e se calhar rezar. Não, que era assim que se fazia antigamente, não é? Quer dizer, não havia recolhas de lixo, eu vivi num tempo em que não havia estas. Cada um plantava... Cada um tratava do seu quintal, como diz aqui o professor Valdemar, e muito bem. Agora, esta questão ambiental poderá ter também a ver com o problema do Covid. Porque nós tivemos uma fase, uns meses parados, em que não houve poluição praticamente nenhuma. E isso poderá ser benéfico se forem restabelecidos, digamos, os rácios, digamos, ambientais, que é o Tratado de Paris. Não sei se consegue chegar lá ou não conseguiu, e agora, se calhar, com esta pandemia, com esta situação que a pandemia provocou... E a redução dos serviços... Exatamente, pode... As fábricas paradas, tudo, a poluição, nota-se mesmo. Eu, passado 3 dias ou 4, olhava para a atmosfera, para o ar, e via tudo muito clarinho, diferente já, porque as poeiras desapareceram, não é? As poeiras foram embora. Agora... Perdão. Faz favor. Nós aqui em Angola temos também vivemos um pouquinho às vezes, de ilusões. Nós achamos que basta ali o chefe dar uma ordem e as coisas são cumpridas. Então a gente percebe às vezes pessoas, grupos, agora vamos plantar a província toda. Então agora as escolas todas vão aprender educação ambiental. Não vale a pena ir por aí. Vai perder tempo e vai ficar desiludido. É preciso plantar e cuidar. Passo a passo. É uma questão educacional passo até, não é? A passo. Cada um no seu quintal, cada um na sua escola,
cada um no seu... Esse tem que ser o exemplo de cada um. Se acharmos que agora vamos dar uma ordem e tudo vai ser cumprido, como ano passado, houve uma ordem, a OMA veio, plantou muitas árvores. E onde é que estão essas árvores? Eu acho que desapareceram a maioria delas. Então, não é por aí de dando ordens que nós também vamos resolver o problema ambiental. Tem que ser o exemplo de cada um, o sacrifício. É o problema, como diz, da cultura da chefia, do chefe. Não é? Fica tudo à espera que o chefe resolva. E o chefe resolve, enfim, muitas vezes não tem possibilidades para resolver sozinho, não é? E muitas vezes não tem meios também, e, portanto, teremos que ser nós, porque nós é que somos o ser humano, é que temos a nossa vida, temos que, enfim, procriar até, não é? E às vezes há a particularidade, por exemplo, de que estamos todos no mesmo barco, mas uns puxam para a frente e outros para trás. A maioria puxa para trás. Por falta de informação. Como resolver essa situação? Por falta. Não tem como resolver. Tem que ser cada um no seu quintal, na sua casinha, na sua escola, tentando passo a passo fazermos. Não adianta pôr 1000 pessoas à minha volta e eu vou falar para 1000 pessoas. 95% de quem está ali não vai ouvir. Não tem como ouvir. Não adianta muito, como diz, plantar 1000 árvores, se logo a seguir vêm logo 3 ou 4 destruir as 1000 árvores. Destroem. Porque acharam que aquilo foi muito bonito fazer aquele ato. Portanto, isto tem que ser um processo educacional. Não é como se costuma dizer, começa em casa, passa para a escola e depois aplica na sua atividade, não é? Me diz muito bem, o nosso quintal... Olha, eu estou aqui a rir-me um bocadinho porque o professor Valdemar está a olhar para o papel, a fazer-me sinal de que há mais alguma coisa para dizer, mas eu estou a olhar para o meu relógio. Porque o tempo voa e não perdoa. Já estamos mesmo quase no fim. Mas só para voltar um pouco no nosso tema e falando sobre a industrialização e os países europeus, portanto, nós verificamos que foram os europeus os primeiros em que se verificaram as principais transformações nos modos de produção. Como é que nós podemos caracterizar esta ação? Assim, muito rapidamente, no processo de industrialização. Não, os europeus, como nações mais organizadas, elas naturalmente encontraram caminhos... Tem que ser muito rápido porque o tempo já está... económico. Mas só alertando uma situação aqui. Com essa história da invasão da Europa por imigrantes de todos os lugares e a não integração das culturas, portanto, a criação de guetos na Europa, há muitos, o que é que aconteceu? Os partidos radicais da direita estão em aparecimento, estão a desenvolver. Se estes partidos realmente se tornarem uma força grande, se calhar estamos sujeitos a voltar ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Começamos a lutar. E vai ser uma luta tremenda. Portanto, se nós não refletirmos e voltarmos a um caminhar mais equilibrado, mais de miscigenação de culturas, nós estamos sujeitos que a Europa possa ir para esse caminho. A mim parece-me que é um problema de governação. Porque eu costumo dizer que as eleições, os votos, não se ganham, perdem-se. Porque ninguém é masoquista ao ponto de ir votar noutro partido ou noutra gente quando está bem servido. Eu penso assim, não é? Quer dizer, vamos andar para trás, vamos para o incerto, não é? Portanto, essa situação dos radicalismos é culpa, temos de fazer meia culpa. Porque se não governarmos bem, eles aproveitam essas, tanto seja de esquerda como seja de direita, aproveitam os pontos fracos só para fazer propaganda, depois se calhar não vão ser capazes de resolver o problema, não é? Ou então arranjam outros métodos. Eu estou aqui mesmo para governar o tempo, e o tempo é dinheiro e já estamos mesmo no fim. Se já deu conta, caro ouvinte, estamos a fazer o Ocuvita Tertúlias, um momento académico. Quem nos escuta sairá sempre a ganhar. Não se esqueça
Covita, nós temos novos horários. Sexta-feira estamos consigo das 16 às 17 e pode ouvir-nos em reposição segunda-feira no horário 15-16. Ao Covita Tertúlias, ponto final. Hoje viajamos pelo continente europeu, onde ficamos a conhecer um pouco da sua história. Orlando Ivo, Gisela Borges e a música muito nossa para terminar. Até para a semana e muito obrigada. Akuluva tevilofeka etaliva tuisila chilo mwele ovovanda osimbo kwa kaleli uyake avoyo uyaki wakuluvendamba ovova yakelele sunga chilo mwele ovovanda undaluyo mbembwaya fata tuitewili haikame tupiluki olundongo lombembwa yetu undaluyo mbembwaya fata tuitewili haikame tupiluki olundongo lombembwa yetu ombembwa 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 yetu ombembwa 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 yeya. Sanolava manjovela hatuyongolo muno waicho tuyongola uongotia epatalio manuwe okambondo kimboka tumoha omanovo sivovachinga ombembale tuya tumala hatukaipalanici unaluyo mbembwa ya fata tuiteivili haikame tupiluki olundongo lombembwa yetu unaluyo mbembwa ya fata tuiteivili haikame tupiluki olundongo lombembwa yetu ombembwa 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 yeya ombembwa 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 yeya ombembwa 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 yeya ombembwa 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 ombembwa. Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Covita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Covita, onde a arte é prioridade.